Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Bom, e nós vamos começar esse vídeo agradecendo. Isso mesmo. Eu sempre fico muito feliz, muito contente cada vez que eu chego aqui em nosso canal e tenho a oportunidade de me encontrar com você assistindo um de nossos vídeos. Isso realmente faz com que a gente se sinta motivado a continuar sempre em frente. Este é o último vídeo de 2023, então de fato é um vídeo de agradecimento a você que nos acompanha durante, ou tem nos acompanhado durante toda essa jornada, durante todos esses anos. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos compilar tudo que nós falamos aqui durante o ano em forma de dicas. Então nós vamos lhe dar, ou vamos fazer um vídeo com 10 dicas de ouro para que você obtenha sucesso no cultivo das suas rosas do deserto. Então, se esse assunto lhe traz curiosidade, lhe traz algum tipo de dúvida ou até mesmo um certo fascínio, então eu lhe convido a ficar conosco do começo até o fim, descobrir dica a dica, e eu espero que você possa aproveitar, se não todas essas dicas, pelo menos algumas para melhorar a sua forma de cultivo com as suas ou nas suas rosas do deserto. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. E, se possível, ative o sininho de notificações. Desta forma, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Bom, quero aproveitar para lhe pedir uma ajuda. Pois é, já começamos o vídeo, ou nem começamos o vídeo, e eu já estou lhe pedindo ajuda. Que ajuda seria esta, Amaury? Me ajude a fazer com que este conteúdo, com que este vídeo chegue mais longe, atinja mais pessoas que, como eu ou como você, amam essas plantinhas. E como você pode fazer isso? Simples. Basta mandar este vídeo para um amigo, para um grupo de WhatsApp, para uma rede social que tenha pessoas que, assim como eu ou como você, cultivam essas pequenas. Bom, mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos para o que interessa, que é saber um pouco mais sobre como cultivar as nossas rosas do deserto. Vem comigo. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, já estamos aqui de volta e vamos então começar a falar sobre manejo e cultivo das rosas do deserto. Vamos compilar isso tudo em 10 dicas sucintas para que você possa aplicar aí na sua casa, no seu cultivo, nas suas plantinhas. Um dos assuntos que nós já comentamos aqui em nossos vídeos e sempre comentamos nas nossas lives, e que é uma dica muito importante, então podemos colocar essa como a dica número 1, que é a escolha do vaso adequado para a sua rosa do deserto. Pois é, pode parecer que esse assunto não é muito importante, mas é uma dica, talvez seja de fato uma das dicas de ouro. Então você tem que estar atento ao tipo de vaso que você vai escolher. E como fazer a escolha deste vaso? É simples, gente. Escolha sempre um vaso que possa comportar, acondicionar a sua planta de forma confortável, que possa possibilitar a sua planta crescimento e desenvolvimento durante um período de tempo. Geralmente a gente escolhe um vaso onde a planta possa permanecer pelo menos durante 12 meses ou um ano. Então nós utilizamos aqui esses potinhos pequenos para fazer a germinação. Então eu escolho um pote pequeno que tenha uma boa drenagem, ou seja, furos suficientes para que a água venha escorrer e que não precisa ser um pote muito grande. Então nós usamos geralmente esse potinho número 9. Quando a nossa plantinha vai crescendo, nós modificamos ou nós mudamos a nossa plantinha para um outro pote, como esse daqui, que é um pote 15, um pote que comporta 1 litro. Neste pote, nossa plantinha consegue ficar
durante um ano, às vezes fica até um pouco mais. Ela crescendo, ó, depender da variedade ou da espécie que você tenha, nós já optamos por um pote maior. No caso deste daqui, tem 3 litros, ou seja, 3 vezes maior do que o pote 15. Neste pote nós plantamos algumas de nossas matrizes que conseguem ficar nesse pote durante 2 anos e meio. A partir daí, eu vou transplantar a minha planta para um pote maior, onde ela vai permanecer durante esta fase adulta e vai conseguir ficar aqui também durante pelo menos 2 a 3 anos. E durante este período, possa ser que nós venhamos a fazer algumas intervenções, como replantar ou substituir o substrato dessa plantinha, mas ela pode voltar para o mesmo vaso, já que ele ainda consegue comportar confortavelmente a nossa plantinha. Então a primeira dica é: escolha um vaso adequado para a sua planta. Isso não significa que tem que ser um pote feio, você pode escolher o pote mais bonito que você encontrar, desde que ele tenha furos de drenagem suficiente para escoar o excesso de água que a plantinha pode receber nas suas regas ou em épocas ou períodos de muita chuva. Falando em chuva, nós vamos então para a dica número 2. Pois é, nós precisamos, além de um vaso que tenha boa drenagem, um substrato que permita também a drenagem desse excesso de água. Pois é, o substrato talvez seja uma das escolhas mais importantes para o sucesso ou o fracasso do cultivo da sua rosa do deserto. Sempre escolha um substrato que tenha boa drenagem, que não seja muito fino, que tenha uma granulometria maior, ou seja, grãos maior. E esse substrato pode ser composto por diversas matérias-primas. Não existe a melhor, não existe a pior. Nós sempre vamos adequar características destas matérias-primas para compor o seu substrato. E esta matéria-prima vai depender ou vai variar muito de região para região. Eu sempre lembro que nós moramos em um país de dimensão continental. Então, em alguns lugares, essa matéria-prima pode ser, por exemplo, palha de arroz carbonizada, em outras regiões pode ser a munha de carvão, em algumas regiões pode ser casca de pinos, em outras regiões podem ser, por exemplo, a bagana ou até mesmo bagaço ou fibra de coco. Então, como nós podemos ver, vai variar muito de região para região. Mas o mais importante em relação ao substrato é que ele tenha uma boa drenagem, que ele não venha a reter muita água. Porque se ele retiver muita água, nós podemos ter alguns problemas lá na frente com fungos e bactérias. E não é isso que nós queremos para nossas plantinhas. Então, não se preocupe muito com a composição ou com este substrato é melhor do que esse, porque esse daqui Dona Maria usa e não tem problema, e esse daqui eu uso e tem um problema. Não. Apenas se atenha às características deste substrato ou a característica da matéria-prima que você estará utilizando para compor o seu substrato. Lembrando que ele deve ter uma drenagem muito boa para que escoa o excesso de água, mas ele também deve reter umidade. Desta forma, a sua plantinha vai conseguir extrair deste substrato tudo aquilo que ela necessita, os nutrientes que ela necessita para crescer e se desenvolver. Então, recapitulando, a dica número 1, escolha bem um vaso. A dica número 2, escolha bem a matéria-prima para compor o seu substrato ou escolha bem o seu substrato. Talvez ainda dentro desta dica, eu diria para você o seguinte: se você tem poucas plantas, sei lá, até 20, 50, até 100 plantas, talvez seja mais interessante comprar um substrato pronto do que se aventurar a fazer ou a desenvolver ou a inventar um substrato novo. Então fica esta dica dentro da dica. E a dica número 3 ainda vai estar ligada ao substrato. E ela diz respeito à quantidade de matéria orgânica que você vai utilizar para fazer o seu substrato, ou ficar atento para a quantidade de matéria orgânica que esse substrato que você está adquirindo ou comprando pronto tem. Por que a gente fala isso, Amaury? Porque toda a matéria orgânica que esteja incorporada no seu substrato
vai precisar se decompor. E neste processo de decomposição, pode esquentar muito o seu substrato, pode acidificar muito o seu substrato, ou seja, essa matéria orgânica em excesso pode lhe trazer alguns problemas no cultivo, na manutenção, até mesmo no crescimento da sua rosa do deserto. Pois é, a matéria orgânica é importante e vai fazer um bem muito grande para a sua rosa do deserto. Porém, quando usada em excesso, vai transformar tudo que seria bom em coisas ruins, em aspectos ruins, como, por exemplo, pode simplesmente tornar o seu substrato altamente retentor, retendo muita água. Na decomposição, pode esquentar demasiadamente esse substrato, trazendo problemas para a parte radicular de sua planta, e em alguns casos ele termina travando a sua planta, impedindo que a sua planta cresça. A depender do tipo ou da matéria orgânica que você está utilizando no seu substrato, pode também acidificar ou, em outras palavras, modificar, alterar o pH do seu substrato. Então, a terceira dica é cuidado com a quantidade de matéria orgânica que você vai utilizar para fazer ou para compor o seu substrato. E dessa forma nós chegamos à dica número 4. Ainda nessa parte de matéria orgânica, só que indo agora para o químico, a adubação. A adubação, quando a gente sempre fala em adubação, vem em nossa cabeça 3 letrinhas mágicas, N, P e K. E o que são essas letrinhas? A maioria, essas letras simplesmente representam aquilo que nós chamamos de macronutrientes, ou os nutrientes que a planta vai absorver em quantidade maior, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. A adubação é extremamente importante para a nossa planta, porque, afinal, é essa adubação que vai trazer para a planta nutrientes que são necessários para que a sua planta possa crescer e se desenvolver, para que sua planta possa florir e frutificar. E é isso que nós queremos com essa plantinha. Muitas flores, não é isso? Flores em abundância, bem coloridas. Mas, se você não conseguir nutrir a sua planta de forma satisfatória, ela não vai conseguir lhe dar essa resposta. Ou seja, ela não vai conseguir florir como você quer, se desenvolver como você quer. A adubação é bem simples, não é nada complicado. Mas a adubação requer alguns cuidados. Nós sempre alertamos que na adubação, menos sempre é mais. Por quê? Porque se você tiver uma nutrição, uma adubação deficitária, você vai conseguir corrigir essa adubação facilmente. Já se você fizer ou exagerar nesta adubação, vai ser muito difícil você conseguir corrigir esta adubação. É como se fosse o sal na comida. Faltou sal, tem como adicionar. Tem sal em excesso, possivelmente você vai perder a sua comida. Muitas vezes o exagero da adubação só consegue ser corrigido com a substituição ou com a troca do substrato. Então, muito cuidado na hora de adubar. Uma recomendação, ou sempre a gente indica que siga a recomendação do fabricante deste adubo. Se esse fabricante determina que você tem que usar, vamos supor, 1 grama deste adubo para cada litro de substrato, obedeça esta quantidade de adubação. Se o fabricante determina que este adubo deve ser utilizado de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30, de 60 em 60, por favor, obedeça este prazo. Obviamente que sempre fique de olho, sempre analise, né, os sinais que a sua planta está lhe dando. Essa adubação pode durar mais ou durar menos. Isso vai depender de alguns fatores e um deles é a rega. Quanto mais você regar, quanto mais você lavar o substrato, mais cedo ou mais precocemente você vai ter que repor esta adubação. E por falar em rega, nós vamos então para a nossa próxima dica. E esta dica, apesar de parecer uma dica boba ou uma bobagem, talvez seja um dos probleminhas que a gente vê com mais recorrência, como dúvidas ou como perguntas, como questionamento que chegam para mim através das redes sociais. E este assunto é exatamente a rega.
quanto ou de quanto em quanto tempo, ou qual intervalo que eu devo respeitar para regar as minhas rosas do deserto. Algumas pessoas dizem que você deve regar de semana em semana, algumas pessoas dizem que você tem que esperar que o seu substrato seque totalmente para então molhar novamente. Já ouvi até algumas pessoas falarem que rosa do deserto não precisa de água. Por quê? Porque ela é uma planta do deserto e a planta do deserto não gosta de água. Gente, na realidade, a rosa do deserto, assim como qualquer outra planta, não só gosta, como necessita de água. Então fique muito atento à água ou à quantidade de água que você vai ofertar à sua planta. Na verdade, o que você não deve fazer, ou que a planta não gosta, é de água empoçada em seu substrato. Por quê? Porque isso pode trazer alguns probleminhas para você. Ou seja, você pode ter problemas no sistema radicular de sua planta. Por quê? Porque tem muita água empoçada no seu substrato. Uma dica que nós damos sempre aqui é verifique a umidade do substrato. Como eu posso fazer isso, Amaury? Simplesmente fazendo o teste do dedinho. E como é o teste do dedinho? Você vai pegar o seu dedo, vai enterrar no substrato e vai tentar sentir se ele está úmido ou se ele está seco. Se ele estiver úmido, não precisa regar a sua planta. Se você sentir que o substrato está seco, então chegou a hora de molhar ou de regar a sua planta. Aqui, nosso espaço, nós vamos fazer essa rega de 3 maneiras. Quando estamos em época de chuva, nós simplesmente não vamos regar. Por quê? Porque está chovendo, então a planta já está sendo automaticamente regada, já está recebendo água. Nas plantas de vasos maiores, nós fazemos essa rega a cada 3 ou 4 dias. Por quê? Porque quanto maior o vaso, quanto maior a quantidade de substrato, maior o tempo que esse substrato vai permanecer úmido. Em potes menores, nós vamos fazer esta rega diariamente, ou dia sim, dia não. Depende muito do calor, do clima, da época do ano. Mas o importante é ficar atento à umidade do seu substrato. Fique muito atento à rega de sua planta. Às vezes, você pode ter um caldex murchando e achar que é uma cochonilha de raiz, que é uma doença, ou fazendo com que sua planta passe por um estresse hídrico, ou seja, falta de água. Então, a rega é importante para que a planta possa crescer e se desenvolver da maneira que você espera. Bom, se nós estamos cuidando da planta direitinho, da forma adequada, é natural que nossa planta venha a crescer. Pois é, o crescimento desta planta vai implicar em outra dica muito importante. E esta dica também, às vezes, as pessoas terminam negligenciando. Que dica seria esta, Amaury? Pois é, esta dica é a troca de vaso. De quanto em quanto tempo eu devo trocar a minha planta de vaso? Quando eu devo passar de um vaso menor para um vaso maior? E se eu não trocar esta planta de vaso, o que é que vai acontecer? Gente, como eu falei lá no começo de nossas dicas, nós precisamos de um vaso que tenha um tamanho adequado para permitir que esta planta venha a crescer e a se desenvolver. Então, esta troca, a troca do vaso, deve ser feita periodicamente. Aqui, geralmente, nós fazemos a cada ano ou a cada 2 anos. Então, se a minha plantinha ficou aqui durante 6 meses, vai sair de um pote 6, vai para um pote 15. Neste potezinho, ela vai permanecer mais 1 ano ou 1 ano e pouco. Deste potezinho, ela pode ir para um pote cuia, 21, como esse daqui, ou pode vir para um pote maior, de 3 litros, como esse daqui. Como é que eu vou saber, Amaury, a hora de trocar de vaso? Eu vou lhe dar 2 dicas que são bem fáceis e você vai aprender de uma vez por todas e não vai mais esquecer. A primeira dica é, quando o seu vaso começa a deformar, ou seja, se o seu vaso é redondo e ele começa a ovalar, você vê que o vaso está sendo deformado, ou que na parede do vaso também está aparecendo algum tipo de deformidade, significa que a plantinha já está apertada, as raízes da planta já está sendo sufocada dentro deste vaso. Significa que é hora de trocar por um vaso maior. Quando os furos de drenagem, ou seja, esses furos aqui de baixo, começam a apresentar raízes aparecendo, ou raízes saindo para fora desses furos,
também significa que está na hora de trocar de vaso ou de providenciar uma casinha nova para nossas plantinhas. Com isso, ela vai continuar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E ela crescendo e se desenvolvendo vai trazer tudo aquilo que você mais gosta, ou seja, flores bonitas, bem coloridas, que vão permanecer na sua planta durante um bom espaço de tempo. E haja dica, não é verdade? Você acha que acabou? Não, não acabou ainda. E você está gostando das dicas? Essas dicas estão lhe sendo úteis? Você vai conseguir aproveitar? Deixa um comentário aqui que eu vou saber, eu vou gostar bastante de saber o que é que você está achando. Bom, vamos para a próxima dica. Esta dica também é muito importante, gente. É vistoriar a sua planta. Geralmente as pessoas apenas ficam ali admirando, olhando a sua planta e não terminam percebendo ou se atentando para alguns detalhes importantes. Vistoriar a planta é importante por quê? Porque são nessas vistorias que a gente consegue detectar alguns probleminhas com as nossas plantas. Como, por exemplo, vistoriando a sua planta, pegando a sua planta para olhar um pouco mais de perto, suspendendo as folhas da planta, vendo como estão os seus galhos, tateando a tua planta, pegando no caldex para ver se esse caldex está rígido, vendo o seu substrato, se for necessário, inclusive, suspendendo este substrato para ver se você vai encontrar algum tipo de doença ou patógeno nas suas raízes. Se você encontrar, você vai, obviamente, que providenciar o tratamento mais adequado. Na planta ou na parte superior, na parte vegetativa de sua planta, você vai fazer a mesma coisa. Você vai levantar as folhas para procurar algum inseto que possa estar escondido. Você vai ver as suas folhas para ver se elas estão amarelando, se elas estão manchando. Você vai tatear a sua planta para ver se todo o tecido da sua planta está rígido, se sua planta está saudável. A vistoria na sua planta faz com que você descubra precocemente se a planta tem ou está passando por algum tipo de problema, que pode ser uma infestação de insetos, que pode ser até mesmo uma doença. E este é o nosso próximo passo, esta é a nossa próxima dica. Esteja atento para combater toda e qualquer praga ou doença que esteja assolando as suas rosas do deserto o mais precocemente possível. Quanto mais você adiar o tratamento, mais a sua planta vai sofrer com essa infestação ou com a presença desta doença. Às vezes a gente encontra pessoas que simplesmente relatam para a gente que ficam paralisadas ao descobrir, por exemplo, que suas rosas do deserto estão com ácaro, ou com cochonilha, ou que tem um pulgão. Muitas vezes descobrem uma podridão em um galho ou em uma das suas raízes, mas não sabem como proceder. E isso termina impactando diretamente no desenvolvimento e na saúde da sua planta. Então, esta é uma dica extremamente importante. Ao momento ou na hora que você detectar qualquer anormalidade com a sua rosa do deserto, haja de imediato. Se você tiver dúvidas, procure rapidamente informações que você pode encontrar aqui na internet, aqui mesmo em nosso canal, que vão lhe dar dicas de como você deve proceder a partir do momento que você identificou essa anormalidade na sua planta. É muito importante a gente ter ciência ou consciência que muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas receitas caseiras que nos são ofertadas não vão resolver o nosso problema. Então, aconselho sempre que você tenha um fungicida, uma acaricida e um inseticida sempre à mão. Desta forma, você vai conseguir dar um tratamento mais adequado, caso seja necessário. Bom, continuamos naquela linha que você está fazendo tudo certinho, sua planta continua crescendo, continua se desenvolvendo. Gente, nós sempre falamos o seguinte: por mais medo que você tenha, será necessário em alguns momentos que você venha intervir na sua plantinha. E essa intervenção, ou essas intervenções, são a nossa próxima dica. Não tenha medo de fazer intervenções na sua rosa do deserto. Não tenha medo de, caso seja necessário, fazer uma poda
emergencial caso você identifique um galho estragado ou um galho podre. Não tenha medo de desplantar a sua planta e mexer em suas raízes à procura de uma podridão. Não tenha medo de, caso você encontre alguma anormalidade, podar, cortar, ceifar esta raiz de sua rosa do deserto. Mesmo que sua rosa do deserto esteja toda certinha, sem nenhum tipo de praga ou doenças, às vezes vai ser necessário sim você intervir, como por exemplo nós já fizemos nessa planta daqui, onde nós podamos, rebaixamos a sua copa, né? Para quê? Para que ela tenha um aspecto morfológico, para que ela fique mais bonita, para que ela me dê mais flores e para que exista uma renovação em toda a sua parte vegetativa. Isso é muito bom e vai fazer muito bem à nossa planta. Então, sempre que eu faço uma poda na minha planta, eu vou ter novas brotações, com isso eu vou ter material vegetativo novo, tecido novo, a planta vai crescer mais rapidamente, mais pujante, vai ganhar mais galhos, com mais galhos eu vou ter mais folhas, com mais folhas a minha planta vai conseguir fazer mais fotossíntese, ou seja, converter energia luminosa em açúcares para consumir, crescer e se desenvolver. Então não tenha medo de podar a sua planta, não tenha medo de tracionar um galho, não tenha medo de desplantar, não tenha medo de cortar, não tenha medo de fazer absolutamente nada com essa plantinha. Geralmente, eu digo para você, talvez até eu possa afirmar pela nossa vivência, que é algo que elas gostam e que apreciam bastante. É uma planta que responde muito bem a toda e qualquer intervenção, seja ela mais ou menos radical. Então, caso seja necessário, não tenha medo de efetuar essas intervenções, principalmente a poda. Pode a sua planta, ela vai gostar, ela vai responder de uma maneira fantástica. Esta plantinha foi podada, olha só como ela está agora, tá vendo? Nós fizemos até um vídeo recente com ela. Esta outra planta também foi podada, olha só que coisa fantástica que ela está. Esta outra também foi podada recentemente. E existem plantas que não precisam ser podadas, a maioria existem. Por exemplo, as DHAs, que são mini. Geralmente, dificilmente você vai precisar podar essas plantinhas, né? Ou até mesmo como algumas arábicas, né? Temos essa daqui, temos essas outras. Mas por quê? Porque ela tem como característica um crescimento, não é, mais harmônico. Ela vai crescer de uma forma muito igualitária. Porque ela cresce aqui, ela cresce aqui. Não tem um galho que saia para um lado, um galho que saia para o outro. Então, a gente não precisa intervir tantas vezes. Mas caso seja necessário, principalmente se você estiver cultivando obeso, não tenha medo de cortar sua plantinha, não tenha medo de fazer as podas, porque é uma planta que gosta muito desse tipo de intervenção. E agora nós vamos para a nossa última dica, e eu acho que é a dica mais importante. De fato, eu chamaria essa dica da dica de ouro. Então, preste muita atenção a esta dica, porque é esta dica que talvez venha a transformar toda a forma de pensar, de agir e os resultados que você vai conseguir nas suas rosas do deserto. Está preparado? Está com a caneta? Está com papel? Então preste muita atenção. Essa dica é: nunca desista perante as dificuldades que venham a aparecer no cultivo das suas rosas do deserto. E tenha certeza, essas dificuldades vão de fato aparecer em algum momento. Aceite novos desafios, como fazer podas, transplantes, conduções de galhos, conduções de raízes, talvez fazer um enxerto ou uma técnica de enxerto diferente, uma poda radical, ou quem sabe até algo que a gente ainda não tenha feito, que a gente não tenha descoberto ainda e que você tenha tido uma ideia de fazer na sua rosa do deserto. Essa inventividade, essa criatividade termina movendo a nós seres humanos a descobrirmos novas técnicas e métodos para lidar com uma série de situações na nossa vida. Ou seja, muitas vezes você pode estar descobrindo uma nova forma de manejo para as nossas rosas do deserto. E eu vou ficar muito feliz de amanhã ou depois aprender isto que você está descobrindo, esta técnica, este modo operacional que você está desenvolvendo
aí no seu cultivo, através de um vídeo, de uma dica, de uma conversa. Nós estamos aqui sempre para aprender. Hoje eu ensino um pouco a você e amanhã eu aprendo um pouco com você. Essa troca é que move o mundo. Esta troca de informações, de conhecimento, é que faz com que tudo isso valha a pena. E são esses desafios que vão surgindo ao longo do tempo, ou ao longo do cultivo com essas plantinhas, que vão nos trazer, de fato, novos aprendizados. São esses desafios que vão trazer as maiores conquistas nesse universo do saber. E isso vai ser transformado e vai ser retornado para as suas plantas na forma de tratamento, na forma de um cultivo mais adequado. E com isso tudo, quem ganha é você e as suas plantinhas. A cada desafio vencido, mais segurança, mais confiança você vai ter em cuidar das suas plantinhas. Gente, o conteúdo do nosso vídeo de hoje é exatamente, ou foi exatamente esse. Nós poderíamos até continuar dando mais dicas ainda, mas eu sei que nós estamos no fim do ano, eu sei que todo mundo está ocupado. Afinal, hoje é dia 31 de dezembro, possivelmente você já está se preparando para a sua última ceia de 2022, ou seja, se preparando para mais um ano, mas eu não podia deixar de vir até aqui para deixar beijos para quem é de beijos, deixar abraços para quem é de abraços, e deixar beijos e abraços e tudo aquilo que existe de melhor no universo para você nessa virada de ano entre 2022 e 2023. Que 2023 chegue e trazendo ainda mais felicidades, mais conquistas, que sempre tenham cada vez mais flores ao seu caminho ou ao longo do seu caminho. Eu vou ficando por aqui, mas já deixo marcado todos os nossos vídeos, nossas aventuras e nossas lives, todos os nossos encontros que a gente vai ter neste ano que está chegando agora. Na verdade, daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 5 horas e meia, nós vamos estar com certeza brindando a chegada desse novo ano. Vou ficando por aqui, desejando para vocês sempre muita saúde, amor e paz. Que o nosso Papai do Céu consiga nos cobrir com o seu manto de misericórdia, amor e ternura. E que a gente sempre tenha a oportunidade de ajudar ou estender a mão ao próximo. Vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives que acontece sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas no horário de Brasília. Gente, até lá, um bom ano novo e bye bye. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.